Com certeza você já reparou que algumas pessoas entram em um ambiente e, sem fazer esforço, todo mundo presta atenção nelas e as trata com respeito. Por sua vez, outras parecem invisíveis, como se ninguém sequer notasse sua presença. O que você vai descobrir agora tem o poder de transformar completamente a maneira como as pessoas te enxergam. Isso pode mudar sua vida social, profissional e até sua autoestima. Existe um segredo simples, mas poderoso. São 3 palavras que, quando você fala com firmeza e segurança, fazem com que as pessoas te levem a sério. Elas despertam respeito imediato, até mesmo de quem antes te ignorava ou duvidava de você. Essas palavras não são mágicas, mas o efeito que causam parece quase sobrenatural. Prepare-se, porque depois de conhecer isso, você nunca mais será visto da mesma forma. Agora imagine que você entra em qualquer lugar e, de repente, sente que tudo está a seu favor. As pessoas que antes nem notavam sua presença, agora prestam atenção em você. Aqueles que costumavam te ignorar começam a te tratar com interesse, e quem já te olhou com desprezo passa a te olhar com respeito. Isso não é truque de mágica nem fantasia, é psicologia, uma psicologia profunda que mexe com o inconsciente das pessoas. Foi exatamente isso que Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, descobriu após anos mergulhado em pesquisas sobre o comportamento das pessoas e como o poder se manifesta nas relações humanas. E hoje você vai ter acesso a esse conhecimento. Tudo começa com uma simples frase: "Não me interessa". Essas 3 palavras, ditas com firmeza, carregam um poder impressionante. Elas mostram segurança, autoridade e deixam claro que você sabe o que quer. E quando você transmite essa energia, as pessoas percebem. Prepare-se, porque a partir de agora, a forma como você se posiciona vai fazer os outros te verem de um jeito completamente diferente. Mas não adianta apenas falar essas palavras. O verdadeiro poder está em vivê-las, em sentir cada uma delas vindo do fundo do seu ser. Você precisa incorporar essa atitude no seu dia a dia, como parte de quem você é. Para entender de verdade o impacto dessas palavras, antes é preciso enxergar por que tanta gente nunca recebe o respeito que merece. A verdade é simples. A maioria das pessoas vive em modo reativo. Elas passam o tempo todo reagindo ao que acontece ao redor, sem perceber o quanto isso rouba sua força. Carl Jung falava sobre isso com muita clareza. Toda vez que você reage no impulso, você entrega seu poder. É como se entregasse nas mãos de outra pessoa o controle remoto das suas emoções. Alguém te critica e você se irrita. Alguém te ignora e você se sente mal. Alguém te provoca e você responde automaticamente. E assim, nesse ciclo sem fim de reações, você se torna fácil de prever, fácil de manipular e, acima de tudo, vulnerável. Para ser respeitado de verdade, é preciso sair desse ciclo. É preciso escolher como agir e não apenas reagir. Quando você domina suas respostas, você retoma o controle. E é aí que o respeito começa a nascer. Reflita: quantas vezes você já sentiu que perdeu o controle só porque alguém falou algo que te atingiu de um jeito forte? E quantas vezes ficou se remoendo por dentro, pensando na resposta perfeita que deveria ter dado horas ou até dias depois do que aconteceu? Isso é uma armadilha, a armadilha da reatividade. Ela te prende a situações que já passaram, ou pior, te mantém ligado a pessoas que nem merecem sua atenção ou sua energia. Carl Jung falava sobre isso de forma profunda.
Ele explicava que quando uma emoção foge do nosso controle, na verdade, estamos lidando com partes nossas que ainda não foram curadas, nossas sombras internas. Quando algo te afeta mais do que o normal, não é porque aquilo tem um poder real sobre você. É porque dentro de você existe algo que ainda dói, algo que não foi resolvido. A pessoa ou a situação só está encostando nesse ponto sensível. Enquanto você não reconhecer e enfrentar essa sombra, continuará vulnerável. Qualquer um que souber onde apertar vai conseguir te tirar do eixo. Mas existe uma saída para esse ciclo. E ela começa com uma escolha simples, mas poderosa: aprender a não reagir. A partir do momento em que você para de reagir automaticamente, você começa a recuperar seu poder. Agora imagine isso: alguém tenta te provocar. Fala algo com a clara intenção de te diminuir, de te tirar do sério. Joga uma frase com veneno, esperando ver você perder o controle. Mas você apenas olha, com tranquilidade, sem mudar a expressão, sem demonstrar nenhuma agitação. E ao invés de se justificar, de tentar se defender ou rebater o ataque, você apenas diz, com voz calma e firme: não me interessa. O verdadeiro poder dessas palavras não está só no som delas, mas no que elas mostram sobre você. Elas revelam sua força interior, mostram que você é quem decide o que vale a pena, que você não entrega sua paz a qualquer um. Saber escolher onde colocar sua atenção é uma forma de sabedoria. Nem tudo merece resposta. Nem toda provocação merece sua energia. E, com certeza, nem todo ataque merece sua reação. Quando você entende isso e vive dessa forma, as pessoas percebem. E o respeito que antes era negado começa a surgir naturalmente, porque você mostra, sem precisar gritar, que quem manda nas suas emoções é você. Vamos fazer um exercício agora. Pense na última vez que alguém te fez se sentir mal. Volte mentalmente a esse momento. Como você reagiu? Tentou se defender de imediato? Ficou sem saber o que dizer? Passou dias pensando no que poderia ter falado? Agora imagine que, ao invés de reagir como sempre, você tivesse apenas dito: não me interessa, e continuado com o seu dia. Consegue sentir a diferença? Consegue perceber como a energia muda completamente? De repente, é como se o controle voltasse para suas mãos. Na próxima vez que alguém tentar te atingir, faça uma pausa de 5 segundos antes de dizer qualquer coisa. Use esses segundos para se perguntar: isso realmente merece minha energia? E se a resposta for não, e na maioria das vezes será, apenas diga: não me interessa, e se afaste. Você não precisa se justificar, não precisa explicar nada para ninguém. E, definitivamente, não precisa provar seu valor em uma discussão. A sua paz vale muito mais do que qualquer debate desnecessário. Experimente repetir essa frase toda manhã em frente ao espelho. Minha energia é valiosa, só entrego ela a quem e ao que realmente merece. Com o tempo, você vai perceber que está mais consciente, mais seletiva e muito mais forte. E o que antes te tirava do sério, agora não tem mais poder nenhum sobre você. E enquanto você começa a dar esses primeiros passos rumo à sua transformação, lembre-se de se inscrever aqui no canal. Todos os dias, compartilhamos conteúdos com técnicas psicológicas profundas e práticas, coisas que você dificilmente vai encontrar em outro lugar. Ative o sininho para receber todos os vídeos assim que forem lançados. Pode ser justamente um desses vídeos que traga o diferencial que você precisava para mudar de vez sua vida. Não perca a chance de continuar evoluindo. Sua jornada só está começando.
Agora, quando você dominar a arte de não reagir, estará pronto para alcançar um novo nível de poder pessoal. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Existe uma verdade que muita gente evita encarar. O apego é uma das maiores fraquezas que alguém pode ter. Tudo aquilo que você não consegue deixar ir, tudo que você segura com medo de perder, é exatamente o que te mantém presa, vulnerável, e faz com que os outros não te respeitem. Carl Jung falava muito sobre isso no processo de individuação. Você não pode se tornar uma pessoa completa, segura e poderosa se continuar amarrada ao passado, a relacionamentos que te enfraquecem, a situações que já não fazem sentido ou a pessoas que não enxergam seu valor. Pensa comigo. Quando você insiste em alguém que já deixou claro que não quer estar com você, ou num emprego que não reconhece seu valor, ou até em uma ideia que não funciona mais, o que você está dizendo para o universo? Você está dizendo: não acredito que mereço algo melhor, então fico com isso mesmo, mesmo que me machuque. E essa mensagem não fica só no universo, ela é sentida por todos ao seu redor. As pessoas percebem isso pela sua postura, pela forma como você fala, como se comporta, como se coloca diante da vida. Quantas vezes você ficou em um relacionamento por medo de ficar sozinha? Quantas amizades você manteve só por medo de não conhecer gente nova? Quantas vezes aceitou migalhas porque tem pavor da incerteza? Aqui vai uma verdade que mudou a minha vida e que pode transformar a sua. Nada que você precise implorar para que fique vale a pena. Nada que precise ser forçado é realmente seu. E tudo que te custa paz é caro demais. As pessoas mais respeitadas, aquelas que emanam força e confiança, aprenderam a soltar rápido. Elas não se prendem a quem não valoriza. Elas não insistem onde não há troca. Elas não têm medo de perder, porque sabem, o que é verdadeiro nunca exige esforço para permanecer. E é aqui que as três palavras ganham ainda mais força. Não me interessa. Quando você aprende a dizer isso para o que te machuca, para o que te prende, para o que te suga, você começa a resgatar seu poder. Não é só uma frase, é uma escolha. É você dizendo ao mundo: eu decido o que vale a pena ocupar espaço na minha vida. Agora pare por um instante e imagine como seria soltar tudo o que hoje pesa em você. Aquele relacionamento em que só você se esforça. Aquela amizade que só existe porque você insiste. Aquele trabalho onde seu valor nunca é reconhecido. Sente a leveza, a paz, a liberdade? Jung dizia que o que você nega te domina, mas o que você aceita te transforma. Soltar não é perder, soltar é aceitar. Aceitar que algumas pessoas vieram para ensinar, não para ficar. Aceitar que certas portas se fecham porque outras melhores estão por vir. Vamos ao exercício. Pense em algo que você sabe que deveria deixar ir. Um relacionamento, uma lembrança, uma culpa, um medo. Agora pergunte a si mesma: se eu parasse de carregar isso, como me sentiria? Sinta a resposta no seu corpo. Essa sensação de leveza é a resposta. Cada vez que você sentir a vontade de segurar algo que já não faz bem, repita para si mesma: não me interessa continuar carregando isso. Confio que o que é para mim virá com leveza. Na próxima vez que sentir vontade de implorar por atenção, de forçar uma presença, de correr atrás, respire fundo e diga: não me interessa. E observe o que acontece. Muitas vezes, quando você solta, o universo te devolve algo muito melhor. Quer saber se chegou a hora de soltar algo ou alguém? Faça um teste. Imagine que essa pessoa ou situação saiu da sua vida. Como você se sente? Se a sensação for de paz e não de desespero, já tem sua resposta.
E enquanto você assimila esse segundo passo da sua jornada de transformação, compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você sabe que está presa a algo que já não faz sentido. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma palavra certa no momento certo, porque quando você aprende a soltar, sua energia muda. Você deixa de viver na falta e começa a viver na abundância. Você se torna magnética e o respeito vem naturalmente. Soltar é confiar. Mas ainda existe algo ainda mais poderoso que isso. E sobre isso falaremos no próximo ponto. Vivemos em um mundo onde todo mundo quer ser notado, escutado e reconhecido. Mas existe um tipo raro de pessoa que domina algo muito mais poderoso: o silêncio. E quem domina essa arte tem uma vantagem enorme sobre os outros. As pessoas verdadeiramente respeitadas, aquelas que parecem ter um magnetismo natural, entenderam um segredo que poucos percebem. Elas não revelam tudo, não reagem no impulso e evitam dar explicações desnecessárias. Isso faz com que os outros não consigam entendê-las por completo, e tudo que a gente não entende nos intriga. Carl Jung falava sobre a importância de olhar para dentro, de ter introspecção. As pessoas mais poderosas não precisam contar o que estão pensando ou sentindo o tempo todo. Elas apenas agem, observam e deixam que seus resultados falem por elas. Por outro lado, a maioria das pessoas fala demais, explica demais, tenta se justificar o tempo todo. E cada palavra que sai sem necessidade é uma informação que alguém pode usar contra você. Quanto mais você se mostra, mais previsível se torna. E o previsível perde valor. Já percebeu como as pessoas mais interessantes mantêm um ar de mistério? Elas não precisam se exibir, não precisam provar nada. E por isso chamam atenção. Sentem-se bem no silêncio. É aí que as três palavras "não me interessa" ganham um novo poder. Elas criam um limite. Mostram que nem tudo está disponível, que há partes suas que são reservadas, protegidas. Quanto menos você expõe, mais controle você tem. O silêncio é um escudo. Nem todo mundo precisa saber o que você pensa. Nem todos merecem ter acesso ao que se passa dentro de você. Quando você fala menos e observa mais, começa a enxergar o que está por trás de cada conversa. Você começa a ver padrões, intenções escondidas, dinâmicas de poder que antes passavam despercebidas. Quer usar o mistério a seu favor? Comece por aqui. Guarde seus planos até que já estejam acontecendo. Muitas pessoas falham porque falam demais antes da hora. Não avise, apenas faça. Não se sinta obrigada a explicar suas decisões. Se decidiu algo, mantenha firmeza. Deixe que os resultados falem por você. Cuide da sua postura. O mistério também está no corpo. Um rosto tranquilo, um olhar firme, uma pausa antes de falar. Tudo isso comunica muito mais do que palavras. Aprenda a ficar em silêncio. Não preencha todos os momentos com falas desnecessárias. Quem tem poder não precisa provar nada com palavras. Deixe as pessoas curiosas. Não revele tudo logo de cara. O interesse cresce quando existe algo para descobrir. Se alguém fizer uma pergunta invasiva, respire, pense. Essa pausa dá peso ao que você diz. E se for algo que não quer compartilhar, diga com calma: "Não me interessa compartilhar isso", e mude de assunto. Não se justifique, não se explique demais. Sua vida particular é um direito seu. Pense como tudo pode mudar se você aplicar isso ainda hoje. As pessoas que antes te subestimavam vão começar a te ver de forma diferente. Quem tentava te controlar vai ficar perdido diante da sua nova postura. E enquanto você se aprofunda nesse terceiro passo da sua transformação, não esqueça de ativar o sino das notificações. Aqui você encontra as ferramentas psicológicas mais impactantes
aquelas que ninguém está te ensinando. Quando você escolhe guardar algumas informações para si e não se abrir de imediato, as pessoas começam a te enxergar de outra forma. Algumas ficam desconfortáveis porque não conseguem entender o que você está pensando. Outras passam a te admirar, porque você transmite uma confiança que é rara. E ainda existem aquelas que tentarão te decifrar, porque tudo que é misterioso atrai muito mais do que aquilo que é previsível. Mas existe um diferencial ainda mais forte nas pessoas verdadeiramente respeitadas. Elas não apenas sabem quando ficar em silêncio, mas também aprenderam a se colocar em primeiro lugar. A maioria vive tentando agradar os outros, buscando ser aceita, se encaixar. E isso é um erro que enfraquece. Sempre que você se deixa por último, está entregando a outra pessoa o controle da sua vida. Carl Jung falava sobre a individuação, que é o processo de se tornar um indivíduo completo e autônomo. Mas isso nunca vai acontecer se você continuar se doando para pessoas que não fariam o mesmo por você. As pessoas que aprenderam a se priorizar ganham um poder diferente. Mas isso é difícil porque, desde pequenos, aprendemos que pensar em si é egoísmo, que devemos nos sacrificar, sempre colocar os outros à frente. A verdade é que existe uma diferença enorme entre egoísmo e amor próprio. O egoísmo é exigir sem oferecer nada. O amor próprio é saber doar, mas sem permitir que te esgotem. E aqui está a chave. Quando você se prioriza, as pessoas te enxergam diferente. Você deixa de ser uma opção fácil, deixa de estar à disposição de qualquer um. Você passa a ser alguém com limites, com padrões. E quem tem padrões é respeitado. Quem não se prioriza se torna apenas mais uma opção, nunca prioridade. Se você está sempre sacrificando seu tempo, sua energia e seu bem-estar por outras pessoas, sem receber nada em troca, está ensinando os outros a te darem cada vez menos. Pense bem. Se você está sempre disponível, nunca vão te valorizar. Se está sempre dizendo sim, vão achar que você não tem vida própria. Se você não se respeita, ninguém vai respeitar também. As pessoas que têm respeito verdadeiro sabem colocar limites, não por frieza, mas porque reconhecem o valor da própria energia. E o que isso tem a ver com o não me interessa? Tudo. Porque quando você usa essas três palavras para se afastar do que te faz mal, do que te desgasta, você está dizendo que sua paz, sua energia e seu bem-estar são prioridades. Que você não precisa agradar todo mundo nem seguir padrões que não são seus. Aprenda a dizer não sem dar justificativas. Um simples "não me interessa, obrigada" já é o bastante. Não se esgote por pessoas que não fazem o mesmo por você. Observe quem está sempre ao seu lado de verdade. Não dê acesso a quem não te valoriza. Dê prioridade a você antes de dar tudo aos outros. Não coloque ninguém acima da sua paz. Se algo te cansa mais do que ajuda, não vale a pena. E se livre da culpa por se colocar em primeiro lugar. Você não deve sua energia a ninguém. Se alguém se incomoda porque você começou a se priorizar, essa pessoa provavelmente se beneficiava do seu descuido com você mesma. Se ainda tem dúvidas sobre o poder de se colocar em primeiro lugar, comece a praticar hoje e veja como sua vida vai começar a mudar. Durante uma semana, experimente algo simples, mas transformador. Diga não para aquilo que você realmente não quer fazer. Sem culpa, sem se explicar. Apenas diga não, com firmeza e paz. Depois, observe. Repare como as pessoas reagem quando você deixa de estar sempre disponível. Reserve um tempo só para você, longe de cobranças, sem interrupções. E pense,
Quantas vezes por dia você age apenas por obrigação e não por vontade genuína? Você vai perceber algo curioso. Quem realmente te valoriza vai respeitar seus limites. Quem só se aproveitava da sua boa vontade vai sumir. E isso é uma vitória. Porque quando você se liberta de relações e situações que só te sugam, você cria espaço para o que realmente importa. Alguém te pressiona a fazer algo que você não quer? Diga: não me interessa. Querem que você abra mão do seu bem-estar para agradar aos outros? Não me interessa. Tentam fazer você se sentir culpada por cuidar de si mesma? Não me interessa. E aqui está o ponto principal. Quando você passa a se valorizar de verdade, o mundo reage. Aqueles que te achavam garantida começam a perceber que podem te perder. Quem te menosprezava passa a te olhar com respeito. E oportunidades que pareciam distantes começam a surgir, quase como mágica. Mas existe um nível ainda mais alto. O momento em que você não precisa mais provar nada a ninguém. Sua presença muda, sua energia muda. Você não implora, não corre atrás, não aceita migalhas. Você sabe o seu valor e não tem medo de perder o que não te faz bem. Pessoas que chegaram nesse estágio têm uma presença silenciosa, mas poderosa. Quando entram em um lugar, os outros sentem. Elas não pedem aprovação, não mendigam atenção. Por isso, são admiradas, respeitadas, inesquecíveis. Carl Jung falava sobre individuação, o processo de se tornar completo sem depender do mundo externo. Quando você alcança isso, os outros começam a te tratar de forma diferente. Já viu alguém que parece não precisar de nada, mas que todos querem por perto? É porque a verdadeira independência é atraente. Quem não precisa, atrai. Quem não corre atrás, se torna o destino. Segurança é magnética. Quem vive buscando aprovação fala demais, se esforça demais, se desgasta tentando agradar. Quem é respeitado de verdade está ali, firme, presente, sem precisar se explicar. E é justamente aqui que as três palavras "não me interessa" ganham sua força total. Quando ditas com serenidade, com convicção, a partir de um lugar interno de valor, elas não soam como rejeição. Elas soam como autoconhecimento, como uma declaração: minha paz é sagrada, minha energia é valiosa e nem tudo tem acesso a mim. Chegar até aqui é um passo. Manter-se nesse lugar é outro desafio. Por isso, guarde essas três regras. Nunca coloque ninguém acima da sua paz. Não se explique nem tente convencer os outros das suas escolhas. Cerque-se de pessoas que respeitam limites e que também sabem seu valor. Se você convive com pessoas inseguras, que precisam da sua aprovação o tempo todo, cedo ou tarde, vai ser arrastada de volta ao ciclo de agradar, se doar, se perder. Mas quando você é respeitada de verdade, tudo muda. Quem te ignorava passa a te procurar. Quem te manipulava se sente desconfortável com sua firmeza. As oportunidades te acham. Você atrai, sem precisar correr atrás. Porque as pessoas sentem quando está diante de alguém que sabe o que vale. Quer garantir que não vai perder esse estado de força interior? Faça isso por uma semana. Observe quem busca sua atenção. Pergunte a si mesma se essa pessoa merece seu tempo. Toda vez que sentir vontade de se explicar, pare. Fique em silêncio. Reflita, toda noite. Hoje agi com segurança ou com medo de não ser aceita? A resposta está em você. Quando você se torna respeitada de verdade, as pessoas te olham diferente, te tratam diferente. E você sente uma liberdade imensa, porque finalmente entendeu. Não precisa de nada de fora para se sentir completa. E essa é a diferença. Quando você não precisa de aprovação, você se torna magnética. Quando você para de correr atrás,
começa a atrair. Quando você diz "não me interessa" ao que não te valoriza, você envia uma mensagem poderosa ao universo. Estou pronta para o melhor e não aceito menos. Repita em voz alta. Escolho dizer não me interessa a tudo o que não me soma. Minha energia é valiosa e eu a protejo. Deixe que o mundo perceba essa nova versão de você. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. E se quer continuar essa jornada de alto valor e poder pessoal, ative o sino das notificações, porque isso é só o começo.